A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Boa tarde quem nos assiste via YouTube. Eu gostaria inicialmente aqui de dizer que é um prazer estar participando desse primeiro Congresso Digital Covid-19, repercussões jurídicas e sociais da pandemia. Parabenizar os organizadores do evento, nosso presidente Felipe Santa Cruz, nosso secretário-geral José Alberto Simonetti, nosso membro honorário vitalício Marcos Vinícius Furtado Coelho e o diretor nacional da ESA, Rony Duarte. Declaro aberto os trabalhos desse 44º painel, que tem como tema o protagonismo dos municípios no combate ao novo coronavírus. Irei mediar os trabalhos, atuando como moderador. Para quem não me conhece, me chamo Sheimo Moura, sou advogado, conselheiro federal da OAB pela seccional do Piauí, e presidente da Comissão Especial de Defesa dos Municípios da OAB Nacional. Gostaria de dar boa tarde também aos nossos palestrantes, Dr. Jorge Ulisses Jacobi Fernandes, doutora Sandra Krieger e Dr. Tiago Rodrigues de Pontes Bonfim. Informo que nosso painel aqui, como já foi informado anteriormente, tem um prazo e o período de duração de 1 hora, até porque temos outros painéis que irão nos suceder, e informarei a cada um dos palestrantes esse tempo médio de 20 minutos para cada um, estarei informando aí nos 3 últimos minutos, quando terminarmos de falar. Não posso perder também essa oportunidade, de estarmos discutindo e também por presidir a Comissão Especial de Defesa dos Municípios da OAB Nacional, alguns pontos que me chamam a atenção e algumas repercussões jurídicas e sociais da pandemia diretamente no âmbito municipal, que penso que nossos palestrantes irão sim mencionar sobre esses temas. Lembremos do julgamento da ADI 6341 do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a competência concorrente dos estados e municípios para a tomada de providências normativas e administrativas no combate à crise sanitária ocasionada pelo Covid-19, repercussões também nas eleições municipais, inclusive com a promulgação da emenda 107, que terminou resultando na alteração das datas em parte do calendário eleitoral, e não menos importante também como repercussão social e também jurídica, essa queda da arrecadação municipal, vez que o isolamento social resultou na drástica diminuição das receitas municipais. Lembrando que a manutenção dos repasses dos valores nominais do FPM nos valores constantes do ano anterior, ainda de 2019, finalizam este mês, necessitando de nova aprovação legislativa pelo Congresso Nacional para que seja procedida a sua manutenção. Então, assim, já dando continuidade aos trabalhos e passando a palavra ao primeiro palestrante, doutor Jorge Ulisses Jacobi Fernandes, que é advogado, mestre em Direito Público, professor de Direito Administrativo, escritor, consultor, conferencista e palestrante, desenvolveu uma longa e sólida carreira no serviço público, ocupando vários cargos, dos quais se destacam conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, membro do Conselho Interministerial de Desburocratização e juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Boa tarde, doutor Jacobi, a palavra está com Vossa Excelência. Boa tarde, doutor Sheimo. Boa tarde, doutora Sandra Krieger, doutor Tiago Bonfim. É uma grande honra estar junto com os senhores para tratar de um assunto tão importante. E um assunto extremamente complexo, Porque o que nós temos visto hoje? Nós temos visto discutir federalismo, mas um federalismo que puxa para os estados. E a gente encontra na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil, esse adequado equilíbrio em que, pelo menos, os municípios têm voz aí na comissão dirigida pelo Dr. Sheimo. Eu gostaria de fazer algumas pontuações importantes. Em primeiro lugar, é necessário nós lembrarmos que o Brasil tem uma juventude, uma democracia muito jovem, de pouco mais de 200 anos,
E nessa democracia nós estamos experimentando a convivência. Então a pandemia foi mais uma demonstração de que as nossas instituições estão sólidas, porque ninguém saiu para saquear supermercado, nem farmácia, né? As pessoas foram comprar, os que compraram estocaram demais, viram que houve uma continuidade dentro do processo produtivo, né? Pouca coisa faltou, luvas faltou em alguns lugares, mas a gente teve a ordem estabelecida. E no dia 30 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde definiu a calamidade mundial, né? A pandemia mundial. E especificamente Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional, SPIN, a sigla que foi adotada. Ao fazer isso, 6 dias depois, o Congresso Nacional levava ao presidente da República a nossa primeira lei sobre esse assunto, a Lei 13.979, o que demonstrou que os nossos poderes, no primeiro momento, agiram de forma harmônica, preservaram todas as competências, a meu juízo, preservaram todas as competências e colocaram ao país uma boa lei. E, em seguida, ela foi mudada por medida provisória 2 ou 3 vezes, melhorou o processo de licitação, de contratação do nosso país, melhorou o sistema de controle também pelas intervenções das medidas provisórias. Então, eu acredito que o país reagiu no primeiro momento muito bem. E acredito, inclusive, que nós tivemos várias decisões judiciais conflitantes. Houve estados do nosso país em que o governador determinou o lockdown e o município quis reagir e não teve voz. Os juízes simplesmente apoiaram o Estado, porque o judiciário é um poder estadual, né? Não é um poder municipal. Então, veja, nós tivemos também estados em que o judiciário deu razão ao município por necessitar fechar ou abrir os estabelecimentos. Então, nós tivemos um conflito desnecessário do nosso país, que consumiu energia, gerou conflitos em todos os segmentos. E o judiciário não soube responder de forma imediata e dando segurança jurídica. E a questão acabou, como lembrou o nosso presidente, aí, Dr. Chaimo, acabou indo ao Supremo Tribunal Federal. A meu juízo, a Lei 8.080 definiu com muita clareza a responsabilidade da execução. E execução também poderia ser não só por combate às endemias, pandemias, mas também a Lei 8.080, combinado com a Lei 13.979, não deixa dúvida. A competência para definição do que deveria ser mantido em quarentena é da autoridade local. Não há necessidade de grande esforço de hermenêutica para isso. A norma é muito clara. E uma vez que há concorrência no tratamento do assunto, há uma definição clara de quem executa, e quem executa é o município. Então, nós passamos agora ao segundo momento. A meu juízo, a definição do que abre e o que fecha é da autoridade municipal, e somente dessa. Há um segundo momento em que nós vamos discutir a questão de repasse de recursos. E pela primeira vez na história, segundo apurou o IPEA, em estudo amparado pela Folha de São Paulo, nós tivemos uma recomposição da perda da massa salarial em 80%, graças ao Corona Voucher. E graças às medidas que apoiaram o trabalhador durante a redução da jornada de trabalho e suspensão do contrato de trabalho. Ora, se a massa foi 80%, o que é inusitado no nosso país é que na camada pobre e mais pobre da população, segundo o IPEA, a classificação do IPEA, essa perda não houve. Ou seja, as ações governamentais conseguiram superar 100% da perda salarial. E, além disso, 43% dos municípios dos domicílios brasileiros tiveram algum tipo de benefício. Então, aí vem uma questão que preocupa. Por exemplo, todos nós, não só por sermos advogados, mas por sermos cidadãos, nós temos contato diário com pessoas de vários níveis da sociedade, vários níveis econômicos, sociais, né? E, ao perceber isso, o que nós estamos notando?
o dinheiro que vai direto, como a Folha de São Paulo colocou, a eficácia do atendimento da transferência direta de receita está sendo muito boa. E a transferência que está sendo feita a estados e municípios, você não encontra com a mesma vitrine que é a transferência direta de renda. Ou seja, recentemente, inclusive, mais de uma pessoa com quem eu tive a oportunidade de conversar, doutor, o hospital não mudou nada. Não mudou nada. Quem tem Covid tem um tratamento diferente, mas o hospital não mudou nada. Se a gente chegar lá, o hospital estava ruim e continua ruim. Então, esse dinheiro não apareceu na ponta. E aí tem um complicador, porque a Covid tem vários sintomas, inclusive óbitos relacionados diretamente. Um dos detalhes que foi apurado agora recentemente é pessoas que morreram por problema respiratório. Associado à Covid, não. Está lá, problema respiratório. Pode ser ou não. Então, até porque o exame não saiu a tempo. Então, tudo isso faz com que a gente tenha que refletir a qualidade da gestão da saúde pública no Brasil, que é um problema que não vai se resolver agora na nossa conversa. Até gostaria que um de nós quatro tivesse uma ideia brilhante que resolvesse tudo isso, mas a gente não vai conseguir. A gente vai conseguir fazer o nosso papel de advogado, que é levantar as grandes questões para debate no nosso país. Né? E eu tenho a certeza que a inteligência da doutora Sandra e do nosso colega doutor Tiago vão contribuir muito para esse debate. A mim, como estou falando primeiro, meu dever é levantar também algumas polêmicas, né? E até para que a gente tenha contrapontos estabelecidos. Então, primeiro ponto, não tem dúvida de quem tem competência para isso, de acordo com a lei, não tem nada de concorrente, não. Execução é município e ponto. Né? Se o Supremo quis agradar governadores, né, trilhou o caminho errado, porque não acatou a legislação. A coordenação, sim, né, mas a definição da execução é o município que tem que dizer. Eu tenho leito, não tenho leito, fecho ou abro, ponto. Né? A minha população quer correr risco, a minha população não quer correr risco, então é do prefeito, e o prefeito mora na cidade. Esse é o grande mote filosófico que a gente tem para dar legitimidade ao município. Né? O prefeito mora na cidade, né? Excetuando-se sertões por aí, em que o prefeito ganha eleição e vai morar na capital, né? Bem longe dos seus eleitores, mas a regra é que o prefeito mora na cidade e sofre com a cidade. Né? E aí o segundo ponto é até que momento a transferência direta de recursos. Né? Será que a gente não deveria ter trocado a transferência de recursos e dividido uma parcela nisso no cheque saúde, como foi cogitado? Né? Eu estou doente, eu pego meu cheque saúde, que eu só posso colocar em hospital, e se houver fraude a gente fecha o hospital, e vou lá no público e recolho todos esses valores e faço as aquisições necessárias com uma parcela transferida pelo governo. E a outra parcela já apropriada por quem está doente, né? Para poder ter um tratamento, inclusive se não for público, pode ser privado. Então, nós temos municípios que têm hospitais privados, né? E podem trabalhar bem. Né? Então, acho que é um cenário bastante interessante que a gente tem agora pela primeira vez. A gente tem perto de 55 milhões de pessoas atendidas pelo Corona Voucher, 40 milhões atendidos pelo Bolsa Família, e temos esses valores espalhados, né? Os valores espalhados, e eu acho que falta sempre a questão da gestão, né? De como nós trabalhamos em termos de gestão. E aí tem que dar espaço para os meus colegas. Boa tarde, dando continuidade aqui. Ótima reflexão, doutor Jacob. E ainda mais lembrando, eu gostei do trecho da fala que fala: o prefeito mora na cidade e sofre com a cidade também, ele que está ali mais próximo, e eu concordo plenamente. E até aproveitando essa oportunidade, né, que foi colocado, gostaria de passar a palavra aqui para a nossa segunda palestrante, doutora Sandra Krieger, que é graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre e doutora em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, Univale, professora titular de Direito Processual Civil na Universidade Regional de Blumenau, conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil pela Seccional de Santa Catarina, 2016, estendendo o segundo mandato também até 2021,
presidente da Comissão Nacional de Direito Médico e da Saúde do Conselho Federal da OAB, 2016-2018, conselheira e presidente da Comissão de Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público, biênio 2019-2021. E aproveitando, doutora Sandra, alguns questionamentos que eu acredito até que foram levantados inicialmente pelo doutor Jacobi, né, mas dentre essa presidência que Vossa Excelência ocupa na Comissão de Saúde do CNMP, eu tomei o conhecimento que ele vem elaborando um boletim de acompanhamento da pandemia do Covid-19. Na avaliação da doutora, qual o maior desafio dos municípios brasileiros no atual estágio de disseminação da doença, que vem aumentando consideravelmente, principalmente agora saindo das capitais para o interior? E o segundo ponto, não menos importante, também para a advocacia municipalista e também para os prefeitos municipais, quais as ações que o CNMP está adotando para evitar que os membros do Ministério Público não atuem em substituição aos gestores, procedendo à determinação de políticas públicas relacionadas diretamente no enfrentamento da Covid-19. Nos âmbitos municipais, eu também, como presidente da Comissão de Defesa dos Municípios aqui no Piauí, tenho escutado muito de alguns prefeitos, ainda mais aqui que são municípios bem menores, que há uma certa, na realidade vem como recomendação, né? Mas um certo posicionamento por alguns membros em algumas cidades, no sentido de que seja decretado o lockdown e até a questão diretamente do funcionamento. Passo a palavra para Vossa Excelência. Boa tarde, presidente dessa mesa, meu colega de Conselho Federal, Dr. Shaiman Manuel, meu querido Tiago Bonfim, que foi presidente na outra gestão e agora também meu companheiro de Conselho Federal da Ordem, e professor Ulisses Jacobi. Queria aqui de público dizer ao senhor que tenho sempre acompanhado toda a doutrina que o senhor escreve ao longo desses anos todos, né? E especialmente agora, a sua última obra feita em coautoria, né? com relação ao direito provisório que se estabeleceu a partir desse episódio legislativo de fevereiro em diante, né? A gente agora, como advogado, e pegando o fio da meada do presidente Shaiman aqui da nossa mesa, a gente acaba enfrentando um cenário de um cipoal de normas jurídicas capazes de confundir não só os gestores, mas a mesma construção jurídica de uma doutrina consolidada, né? Tudo com essa pandemia é muito novo, tudo é um grande desafio, mas nós temos, na missão nossa de advocacia, de juristas, de doutrinadores, uma missão, me parece muito clara, que é também de vivenciar adequadamente essa construção de um novo direito, né? O direito não pode se consolidar, e fico num exemplo como a lei de licitações, que vem sendo aplicada de uma forma muito igualitária, contratações de calamidade pública anteriores, jurisprudência do TCU nesse sentido, cuja envergadura, cuja roupa não serve para esse manequim, né? Esse manequim é um manequim cujo corpo não se adapta a uma aplicação de legislação por doutrina e jurisprudência, como se nada tivesse acontecido de novo no cenário legislativo. Então, me parece assim que o primeiro grande desafio dos municípios, e vou enfocar minha primeira parte da fala nisso, e depois a abordagem do CNMP e o seu papel estruturante e de cenário nacional na condição de informativo, de gestor de informações no âmbito dos membros do Ministério Público Nacional, em todos os seus ramos. Então, no que tange às questões do município, me parece que uma é muito clara, né? E o doutor Ulisses abordou muito bem isso. O cenário é de soluções que partem, obviamente, da execução de política sanitária que vem da Lei Orgânica da Saúde, que estabelece o município como um gestor e um executor de política de atenção primária. A atenção primária nunca teve tão em evidência quanto agora, que nós estamos diante de uma setorização que não é complexa, mas é desafiadora em relação à sua consequência,
né? Enquanto imaginávamos que um exame de imagem pudesse aguardar uma cirurgia eletiva de coluna ou de joelho 6 meses para uma solução adequada de demanda, né, nos programas de saúde pública municipal, hoje se sabe que a internação e a eficiência temporal do atendimento pelo município, e na sua dimensão, especialmente de hospitais públicos, é devastadora ou é a solução para a população. Então, é certo que reside nos municípios todos os desafios de uma situação que, além dessa, que já é uma política pública implementada desde a criação do SUS, em 1990, decorrente do sistema tripartite criado pela Constituição Federal de 1988, e que sempre digo, professor Jacobi, é um exemplo para o mundo, né? Quem critica o SUS não sabe como o SUS funciona. Quem critica a saúde pública brasileira não sabe como é difícil um atendimento público em dados países. E a pandemia deixou isso muito claro, inclusive nos países desenvolvidos, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. Então, de uma certa forma, o Brasil agiu imediatamente, porque ele já tinha um sistema de saúde pública estruturado. Os municípios já tinham papéis de execução. O problema, me parece, querido Tiago Bonfim, querido Simon, e todos que nos assistem aqui, é que no Brasil não há uma política sanitária nacional. Então, o que nós vimos agora num agravante muito gigante? Não só a legislação, que é uma legislação nova e que cria institutos jurídicos nunca antes separados dessa forma, né? E que quebra toda uma lógica legislativa, tendo, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que já estava consolidada, com prestações de contas, com prazos para gestores, especialmente em eleições municipais, não contraírem novas obrigações, deixar dinheiro em caixa, não poder deixar restos a pagar, para uma situação completamente nova, que é relativização dessa lei. Muito bem, então nós temos um cenário jurídico, e temos um cenário jurídico que precisa ser absorvido, especialmente pelos órgãos de controle. Mas temos, de um outro lado, uma falta de coordenação, de ação coordenada, em especial, que caberia ao Ministério da Saúde. Então, eu sempre digo que há um grande ganho na jurisprudência do Supremo, naquilo que nós, municipalistas, sempre defendemos, que é a autonomia do município e do interesse local. É no município que a gente vive, é no município que a gente fica doente, é no município que a gente morre. E, infelizmente, muitas pessoas estão morrendo sem uma política clara sanitária nacional. Então, o que eu tenho participado, e passo para a segunda etapa dessa minha exposição breve, como experiência agora recente de integrar o gabinete coordenado de interinstitucional do Ministério Público, do Ministério da Saúde e de todos os gestores estaduais e municipais, representados especialmente pelo CONAS e pelo CONASENS, o que a gente percebeu em todo esse núcleo de trabalho integrado, que é um grupo, né? É um grupo de trabalho, ele não é um organismo de controle e nada disso, mas é um grupo que estabelece um diagnóstico e leva para o membro do Ministério Público essa informação, essa posição nacional. E é muito interessante que a gente imaginaria um organismo com um grupo de trabalho voltado às ações do Ministério Público. E acabou acontecendo que nós incorporamos, junto com os municípios e com os estados, uma grande provocação do Ministério da Saúde, com vistas a que ele exercitasse um papel de centralizador da política. Porque se é certo que é no município que as coisas existem, a aquisição, por exemplo, vou ficar num exemplo, numa discussão infindável que se teve com o kit intubação. Já havíamos passado pelo episódio máscara, já havíamos passado pelo EPI, já havíamos passado pelo problema de aquisição dos respiradores, com todas as suas divergências e compras e superfaturamento, enfim, de alguns lugares e outros que não tinham. Quando chegou nesse cenário agora de 15 dias atrás, a gente enfrentou o problema do kit intubação. Há o respirador, mas não há medicação anestésica capaz de fazer frente ao uso do respirador e à internação do paciente numa UTI.
E vejam, os municípios e os estados não estavam conseguindo comprar essa medicação porque a indústria farmacêutica não tinha em estoque, como não tem nenhum tipo de medicamento nesse volume, até porque o medicamento vence, né? E, evidentemente, nós temos uma nova regra de mercado, e essa regra de mercado econômico atende sempre a mesma filosofia, lei de oferta e de procura. Evidentemente, essa medicação aumentou de preço. E vejam, graças a essa autonomia, cada qual dos estados e dos municípios tratou de arcar com a aquisição da sua forma. O que aconteceu? Estavam estados, especialmente de entes federados, disputando com a indústria farmacêutica quem ia comprar mais rápido, quem pagaria mais para ter o kit de intubação primeiro. E aí, a minha particular ponderação com o secretário executivo do Ministério, nós estávamos naquela transição de ministro, foi: será que se a União comprar todo o kit e fizer uma logística que é da União, a distribuição não fica muito mais fácil, não fica muito mais barato, e o dinheiro sai do município e do estado, porque se desconta do repasse, não há problema. Se aplica o recurso e se tem uma ação mais rápida. E, em alguma forma, isso acabou acontecendo, não tão eficazmente, tão simplesmente assim, porque o Brasil tem dimensão nacional, reconheça-se, as realidades são completamente diferentes, os núcleos urbanos são diferentes dos núcleos do norte, do sul, enfim, mas, de alguma forma, a centralidade nesse cenário de enfrentamento de problemas específicos me parece que é a melhor solução. E é a melhor solução, inclusive em matéria de recursos, porque nós estamos falando aqui de relativização de lei de responsabilidade fiscal ao tempo igual em que a União não repassou nem 1/3 dos recursos que havia apropriado para enfrentamento do Covid. Então, nesse cenário, com mais a judicialização que eu venho dedicando, o professor Jacobi, há muito tempo, o estudo da judicialização foi objeto da minha tese de doutorado, em relação à intervenção do judiciário e do Ministério Público em política sanitária, né? Relativização de orçamento, relativização de contratos de saúde privada, numa situação que é enfrentada localmente ou unitariamente, porque é no bojo de um processo. Então, soluciona-se uma demanda individual em detrimento de toda uma coletividade. Não foi diferente agora, presidente Sheinbaum, em relação ao Covid. O Ministério Público, na ausência, obviamente, de uma política sanitária mais uniforme, digamos assim, centralizada, e com diferenciações entre estados e municípios, acabou por agir num protagonismo, muitas vezes necessário e algumas vezes absolutamente descabido, fazendo, às vezes, de gestor público. Nesse papel, a Comissão de Saúde do Ministério Público, que é presidida por mim, uma advogada, né, num núcleo de promotores, procuradores da República, com quem eu me relaciono muito bem pessoalmente na carreira, né? Não há nenhum risco de resquício de qualquer coisa, mas a recomendação que se editou foi objeto de inúmeros protestos dos membros do Ministério Público Nacional por conta de discutirem que havia uma intervenção do CNMP desmedidas nas questões que visam a autonomia e a representação singular do membro do Ministério Público reconhecido pela Constituição. Então, a gente tem um cenário, essa recomendação do CNMP vai a plenário, mas ela entrou em vigor a de referendo no plenário e gerou realmente algumas dissonâncias em relação à atuação do Ministério Público brasileiro e do Judiciário na linha de frente da consecução de política pública. E eu sou uma grande defensora do papel de cada qual nesse cenário. E me parece que não é do judiciário a execução de política pública sanitária, muito menos a digressão em ações judiciais, se lockdown é necessário ou não, se cloroquina deve ser aplicada ou não, e se o Estado deve representar uma vontade que o município não atende, e vice-versa. Então, tivemos inúmeros exemplos de ações judiciais com liminares, diga-se de passagem,
concedidas pela Justiça e reformadas em seguida, desde reconhecendo diplomas de médicos não válidos no país, né, diplomas estrangeiros que não passaram pelo crivo, nem do MEC, nem da prova que é necessária do Revalida, até situações nas quais o município se viu compelido a fornecer determinado medicamento, com ou sem eficácia comprovada, enfim, mas que ele se viu obrigado a uma obrigação de fazer ou de dar, comprar alguma coisa que ele não tinha elegido como prioridade. Então, me parece que essa é a grande dificuldade hoje de interlocução entre poderes e entre os atores políticos, seja União, seja Estado, seja município. E aí, encerro a minha fala aqui, presidente Tiago, porque me parece que já está no seu final, só falando de mais um problema que nós teremos, certamente. Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, os organismos de controle, leia-se Tribunal de Contas dos Estados, Tribunal de Contas da União, porque o repasse do Sul é federal, o próprio Ministério Público vai ter que enxergar esses olhos que nós temos agora para o exame das contas dos gestores. Porque esses prefeitos que hoje saem no final do ano, com as eleições que se avizinham, terão contas a serem aprovadas durante longos anos, cujas premissas não são mais aquelas da Lei de Responsabilidade Fiscal, não são mais aquelas da Lei de Licitações. É de uma nova legislação que deve ser aplicada adequadamente. Se foi ou não foi bem construída, mais rápida ou menos, com algum tipo de eficácia contida, mas o fato é que a gente tem uma outra legislação. E ela haverá que ser devidamente respeitada, sob pena de nós não termos gestores públicos capazes de, na próxima gestão, enfrentarem os outros problemas que certamente a era pós-Covid terá. Então, esse é o cenário que eu acho que nesses minutos que me foi concedido eu posso passar e, enfim, a gente poderia continuar conversando aqui a tarde inteira com esses juristas que me honram com a presença. Queria agradecer muito a participação aqui, a organização do evento, a diretoria do Conselho Federal, a ESA, e parabenizar na pessoa aqui da Ana Aguiar, que é nossa servidora, todo esse staff da OAB que vem por trás de todas as vezes que nós nos reunimos em conferência nacional e em conferência agora digital. Né? Ana, meus parabéns aí por toda a equipe, você, a Aline, a Lia, a Francisca e todas as demais pessoas que estão anônimas, mas que a gente sabe que sem o trabalho de vocês a gente não conseguiria ter chegado aqui. Muito obrigada, presidente, eu devolvo a palavra. Dando continuidade aqui e parabenizar também pela excelente atuação de Vossa Excelência junto ao CNMP. Muito orgulho e faz parte da nossa classe de advogados que está muito bem representada no CNMP. E são questionamentos que acredito que são de extrema importância, principalmente esse relacionado à questão da análise das contas dos gestores atualmente, né, que são olhos diferentes quando da análise que por muitas vezes vão ocorrer daqui a 3, 4, 5, 6 anos posteriormente. Mas aqui, dando continuidade, né, vamos ouvir agora também um pouco do Dr. Tiago Rodrigues Pontes Bonfim, foi presidente da seccional da OAB de Alagoas, foi conselheiro federal 2016-2018, membro da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB, doutorando em Direito Público pela Universidade de Coimbra, possui mestrado em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, 2006, atualmente é professor do Centro Universitário SESMAC e professor assistente da Universidade Federal de Alagoas. Tem experiência na área do direito, com ênfase em Direito Constitucional e administrativo. A palavra está com Vossa Excelência, doutor Tiago. Bom, muito boa tarde, e cumprimento inicialmente o nosso presidente de mesa, doutor Chaimo, cumprimento também o nosso professor Jacobi, professor de todos nós, as falas do professor Jacobi, nossa minha querida amiga Sandra Krieger, também, que me antecedeu, Sandra, querida companheira de Conselho Federal na gestão passada e que tão bem representa a classe dos advogados no Conselho Nacional do Ministério Público. Quero parabenizar aqui a organização do evento, cumprimentar o presidente Felipe Santa Cruz, o diretor da ESA Nacional, meu amigo Rony Duarte,
Quero agradecer a indicação, presidente Chemo, que me foi feita aqui pelo meu presidente, Nivaldo Barbosa, pela conselheira Fernanda Marinella, para que participasse desse evento, e registrar também, assim como fez a doutora Sandra, com muita justiça, a atuação imprescindível dos nossos colaboradores, né? Eu, como ex-presidente seccional, como ex-conselheiro federal, sou testemunha do talento, da competência, do desprendimento dos colaboradores da OAB, tanto do Conselho Federal quanto das seccionais, e que, no final das contas, são os grandes responsáveis para que eventos como esse aconteçam, né? Agradeço à diretoria do Conselho Federal e à ESA Nacional por proporcionar um evento dessa magnitude à advocacia, à sociedade brasileira, à comunidade jurídica, num momento tão difícil como esse que nós estamos passando, mas que vai passar, e essas tecnologias nos permitem diminuir essas distâncias. Vamos agilizar um pouco aqui, por conta do nosso tempo. Fiquei aqui com o gostinho de quero mais, tanto na fala do professor Jacobi como da minha amiga Sandra, né? Poderíamos aqui discutir muito mais sobre esse tema. Também sou um entusiasta dos municípios, né? Sou um advogado que atuo com o direito municipal, né? E como disse a doutora Sandra, também o professor Jacobi o chamam, os municípios eles têm algumas peculiaridades, e essa advocacia municipal, né, que muitas vezes é criminalizada, né? Quantos debates nós já tivemos no plenário do Conselho Federal, né, em relação, por exemplo, à contratação de advogados pelos municípios, que muitas vezes isso não leva em consideração, as críticas não levam em consideração justamente essa peculiaridade que esses entes federativos possuem. Mas eu vou falar aqui, rapidamente, em relação a algo que também foi falado pelo professor Jacobi, em parte pela Sandra, que diz respeito a aquilo que eu entendo como uma mutação constitucional implícita, que é o próprio conceito de federalismo nesse momento que nós estamos vivendo. Então, a doutora Sandra mencionava agora há pouco, né, a existência de um novo direito, um novo sistema jurídico, uma nova forma de compreensão das normas jurídicas diante desse momento de pandemia, e, como foi bem ressaltado pelo professor Jacobi também, essas particularidades, né, que o município enfrenta. Então, o federalismo ele vem sofrendo algumas transformações desde a Constituição de 1988, que, como nós sabemos, tentou estabelecer aquilo que se convencionou chamar de federalismo de cooperação, né? E esse federalismo de cooperação ou de equilíbrio, né, segundo o qual os entes federativos eles teriam competências repartidas pela própria Constituição, enfim, todos aqueles conceitos que nós conhecemos, passou a ser colocado em xeque nesse momento de pandemia, né? Principalmente diante dos problemas que foram levados ao Poder Judiciário, como já foram citados aqui pelos colegas que me antecederam, os julgamentos realizados pelo Supremo Tribunal Federal em relação a esse tema. E esse novo federalismo, ele encontrou alguns obstáculos, né? Obstáculos esses que, inclusive, o professor Jacobi mencionava há pouco, uma tendência inicial em um favorecimento a uma centralização administrativa, né? Então, esse primeiro obstáculo é justamente de ordem financeira, porque por mais que se fale em um federalismo cooperativo, né, ou de equilíbrio, é inequívoco que a arrecadação é concentrada nas mãos do governo federal, né? Então, todos nós que atuamos aqui em direito municipal sabemos a extrema dependência que os municípios têm do Fundo de Participação dos Municípios, em alguns casos, como é o caso nosso, chamam aqui no Nordeste, né, determinados municípios que têm como única renda, né, aquelas receitas do FPM. E também óbices de ordem jurídico-constitucional, justamente porque o próprio Supremo Tribunal Federal, durante muito tempo, até o início da pandemia, como um garantidor do Pacto Federativo, se assim nós podemos falar, de certa forma, dificultou
pelo menos na minha opinião, essa concretização de uma autonomia dos estados e municípios com uma interpretação muito exegética do princípio da simetria, né? Então, isso ficou muito claro e ficou muito à prova com a pandemia do coronavírus, que necessitou, que fez com que essa necessidade de uma releitura do federalismo brasileiro precisasse ser feita, né? Um estado de tensão entre o governo federal de um lado e governos estaduais e municipais do outro lado. Bom, e aí essas medidas adotadas por determinados entes federativos, fundamentadas exclusivamente em uma norma constitucional que prevê um federalismo e que é interpretada apenas em sentido material. Isso poderia ir de encontro a convenções internacionais, protocolos científicos, protocolos médicos. Então, esse é o grande tema que foi posto na ordem do dia, né? Pois bem, o Supremo decidiu, como foi mencionado pelos que me antecederam, em relação a essa questão do federalismo, reafirmando a competência dos estados e dos municípios. Inclusive, um detalhe que eu chamo a atenção nesse julgamento é o fato de que o Supremo deixou tão clara essa interpretação que a única divergência foi justamente sobre a necessidade de deixar isso explícito ou não, né? O ministro Marco Aurélio e o ministro Toffoli foram vencidos nesse ponto, concordaram com os demais, mas foram vencidos porque entendiam que era desnecessário explicitar essa competência que já decorre do texto constitucional. Só que, por outro lado, os argumentos dos demais ministros, que, no sentido de que a realidade fática que a seara política nos mostrou, demonstrou que, com essa crise que nós estamos vivendo, clareza e didatismo nunca são demais, né? Então, vejam que momento difícil que nós estamos vivendo, né? Você ter que escolher entre explicitar o que está lá na Constituição, né, por uma questão de didática e de clareza, né, ou, enfim, deixar de mencionar. Mas, enfim, diante desse conflito entre regras emanadas a partir de normas jurídicas editadas pelo governo federal e as competências dos estados e dos municípios, surgiu essa questão a respeito de um conflito entre normas específicas e um conflito entre normas mais restritivas. Então, como é que se resolveria esse conflito? O governo federal libera determinadas atividades, indo ao confronto de restrições que foram feitas por estados e municípios. Bom, a lógica da competência concorrente, como já foi destacado pelos colegas que me antecederam, leva em conta justamente a necessidade de que essas medidas se adequem à realidade específica de cada região, né? Não é à toa que o professor Jacobi muito bem sintetizou quando ele disse, olha, o prefeito mora na cidade, né? O cidadão mora no município. O cidadão não quer saber das competências da União ou do Estado, o cidadão quer saber do seu serviço de água e esgoto, quer saber do posto de saúde do seu bairro, quer saber se a rua da sua casa está pavimentada ou não está, né? Então, essa lógica de que a competência seria definida no caso concreto, diante do contexto social, econômico, dos municípios ou dos estados, que prevaleceria essa norma mais específica. Um ponto que a gente precisa destacar também, e que talvez justifique a compreensão que a sociedade teve em relação a esses conflitos, né? Orientações emanadas do governo federal, orientações emanadas do governo estadual, o governo federal libera, o município restringe. Nós temos essa tendência, né, de enfim, interpretar situações dessa natureza prestigiando as proibições
em relação às autorizações. Então, de fato, proibições acabam por prevalecer faticamente, do ponto de vista pragmático, em relação a autorizações. Por isso aqui, alguns juristas destacaram que essa eventual liberação presidencial de diversos segmentos, indo de encontro a restrições de estados e municípios, na prática não teria um grande efeito num primeiro momento, né, por conta justamente dessa tendência de que normas restritivas se sobrepusessem a normas autorizativas. Né? E aí o professor Jacobi mencionou o controle judicial, né, dessas demandas que foram levadas ao Poder Judiciário diante do conflito, inclusive decorrente dessa ausência de coordenação. Né? O nosso presidente Chaimo mencionou o julgamento da ADI, em que todas as manifestações dos ministros deixavam claro a necessidade de uma coordenação, de uma atuação coordenada. E justamente essa falta de coordenação é que gerou essa situação de conflito normativo e muitas vezes de confusão na percepção da sociedade sobre qual medida deveria obedecer. Uma medida de nível federal ou de nível estadual e municipal. Agora, eu também, seguindo a linha rapidamente, já estou aqui nos meus últimos minutos, é uma dificuldade grande para a gente, entendemos que essa limitação tem que existir, mas professor e advogado é uma combinação explosiva, né? Você mistura professor e advogado misturados na mesma pessoa, a gente quer falar aqui e não parar mais. Então, só na linha da provocação que foi feita também aqui, eu queria só deixar um ponto interessante, que pode variar de estado para estado a depender da regionalização. Imagine, por exemplo, a situação, né, levando em conta que o município, diante da realidade fática mais próxima dos seus cidadãos, entenda que naquele município a pandemia já estaria razoavelmente controlada e adotasse medidas menos restritivas que, por exemplo, um decreto do Estado em que aquele município se localiza. Você teria um conflito entre uma norma municipal e uma norma estadual, em tese a norma municipal prevalecendo, diante dessa lógica, dessa nova leitura do princípio federativo, do federalismo, de cooperação, dessa evolução semântica, no sentido de que o município teria todas as condições de fazer essa avaliação. Né? Agora, veja que situação contraditória. Eu entendo que, mesmo trazendo essa provocação, mesmo o município justificando que tem condições científicas, que tem condições logísticas de promover uma abertura maior, se naquele estado o governador argumentar, por exemplo, que precisa de uma ação coordenada e que essa ausência de coordenação poderia trazer algum prejuízo ao controle da pandemia nesse estado, aí, nesse caso concreto, seria possível que essa competência do município fosse relativizada. Então, meus amigos, minhas amigas, eram essas as contribuições, aqui tudo de forma muito rápida, mas acredito que o painel ficou bastante dinâmico, apesar de termos mencionado temas muito próximos, mas imagino que não houve superposição. Queria agradecer a companhia do professor Jacobi, da doutora Sandra, que sempre nos acrescentam aqui em eventos como esse, agradecer ao presidente Chaimo pela condução aí muito dinâmica, a Ana, que sempre nos auxiliou aqui em todos os momentos, desde que foi estruturado esse painel, e dizer que, de fato, estamos diante de um novo momento, estamos diante de uma nova ordem constitucional, que, como diz o ministro, sempre ministro Carlos Aires Brito, a Constituição não tem déficit normativo, ela tem déficit interpretativo. Né? Tudo que nós precisarmos está lá na Constituição, basta que nós tenhamos o olhar técnico para interpretá-la, né? E mais do que o olhar técnico, o amor pela nossa Constituição. Né? Como diria o poeta, né? Amai para entendê-la, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Então, para entender e ouvir a nossa Constituição, precisamos amá-la. Então, muito obrigado e foi uma honra participar desse evento. Presidente, volta a palavra a Vossa Excelência.
Boa tarde. Acredito que a sua participação foi extremamente importante, como foi de todos os outros palestrantes. Agradecer aqui ao doutor Jacobi Fernandes pela excelente fala, a querida amiga também de Conselho Federal, doutora Sandra Grieger, e ao amigo também aí, doutor Tiago Rodrigues Bonfim. Agradecer também a todos que estão aí nos assistindo via YouTube ou aplicativo do Conselho Federal, informar também que, na sequência, continua a sala, o painel 50, que falará sobre atos notoriais, e obrigado a todos. Agradecer a diretoria, né, agradecer a esse excelente evento, temos mais de 100 mil inscritos, né, doutora Sandra, e fico muito feliz. Ana, nosso tempo. Doutor Chaimo. Oi. O painel termina às 16h10. Então, continua. 16h10. O senhor pode ainda falar, ainda pode ter um tempinho ainda. Pronto, pois então, acho até interessante a gente levantar algumas ponderações, aproveitando já a fala aqui, tanto do doutor Jacobi, como da doutora Sandra, do doutor Tiago, aproveitar aqui para fazer alguns questionamentos, que pode ser colocado a qualquer um dos três aí, para estarem respondendo. Dentre eles, o trabalho remoto, ou home office, né, por força das circunstâncias até da pandemia do Covid-19, se incorporou à rotina do Poder Judiciário, do próprio Ministério Público e dos órgãos municipais, diretamente. Alguns municípios estão aí trabalhando em home office, em teletrabalho. Os doutores acreditam que, passada essa situação de emergência, a tendência é que essa dinâmica seja mantida e até mesmo ampliada no cotidiano dos órgãos públicos, isso incluindo fóruns, tribunais, o próprio Ministério Público, doutora Sandra? Bom, eu vou responder pelo que entendo que é a dinâmica, inclusive, nossa de defesa no Conselho Federal e nas seccionais da Ordem. Me parece que esse momento ele não pode consolidar uma ausência física do juiz e do promotor na comarca, na vara. A gente tem debatido muito que o fato de ter um estado de home office não significa não estar presente nas demandas da comarca e, enfim, uma inspeção, uma audiência de custódia, tudo isso é muito provisório, muito temporário. Eu acho que tem atos processuais que podem facilitar a vida do advogado, especialmente o advogado de interior, né, ou o advogado que não mora em Brasília. Então, a defesa, sustentação oral nos tribunais superiores, ela é muito acrescida com a possibilidade, sem despesa do advogado, poder fazer a sua defesa, mas, de outro lado, isso não pode significar o não atendimento ao jurisdicionado e a dificuldade que hoje a advocacia passa, que é inegável, de não poder ser atendida por juiz, por promotor, porque não tem ninguém, nem no fórum, nem no telefone, que é o de plantão, e muito menos no e-mail. Então, o advogado fica desassistido, e se o advogado fica desassistido, evidentemente, quem sofre é o jurisdicionado. Essa é a minha opinião. Eu compartilho da opinião da doutora Sandra, até porque a gente não pode partir do pressuposto que o que é exceção se transforma em regra, né? O que é exceção deve ser tratado, permanecer como exceção, embora acredito que algumas situações dessa natureza, que já existiam antes da pandemia, tendem a ser consolidadas. Por exemplo, aqui na 5ª região, por exemplo, o TRF-5 já vinha adotando há muito tempo a sustentação oral por videoconferência. Então, em determinados processos, obviamente isso a critério do advogado. Exato, exatamente. A critério do advogado. Né? Eu, por exemplo, atuo muito em improbidade administrativa. Então, ações cíveis de improbidade administrativa, ações penais, são ações que você precisa despachar com o desembargador, entregar memorial, fazer um esclarecimento de fato num julgamento presencial, enfim. Agora, existem determinadas situações em que o TRF da 5ª região, a sede em Recife. Eu em Maceió, fazia minha inscrição, me dirigia à seção judiciária de Alagoas, tinha lá uma sala muito confortável à minha disposição, inclusive os desembargadores
invertiam a ordem para permitir que quem estava sustentando por videoconferência falasse primeiro. Então, a critério do advogado, o advogado entendendo que aquilo não gera prejuízo ao direito de defesa e ao seu cliente, eu entendo que essa ferramenta, né, tende a ficar e tende, inclusive, a ajudar demais, doutora Sandra. Até imagine, todos nós já passamos por isso, quantas vezes nós perdemos uma manhã e uma tarde inteira aguardando num tribunal para fazer uma sustentação oral, né? E às vezes você está no seu escritório ali, muito tranquilo, né? Fazendo um prazo e cumprindo algum prazo, atendendo um cliente enquanto chega a sua vez. Mas sempre analisando o caso concreto e a critério do advogado. É a minha opinião. 5 minutos para encerrar o painel, por favor. Tem alguma consideração, doutor Jacobi, ainda para poder... Eu acho que os meus colegas já falaram assim com muita sabedoria essa questão, né? E aí se trata de uma questão que envolve a natureza humana. Porque, olha só, se nós fôssemos para o mundo virtual levando as nossas virtudes, né, o mundo virtual seria maravilhoso. Mas o mundo virtual, o primeiro que encontrou lá foi o hacker, né? Então nós temos ministros que não gostavam de atender advogado, continuam não gostando. Temos o juiz que se esconde do advogado, temos o plantonista que recebe para ser plantonista e se esconde, a gente não acha ele de madrugada, e nunca vão entender que a nossa emergência começou às 19 horas, né? E eu já tive caso aqui que eu ia praticar um ato no dia seguinte, 9 horas da manhã, e fui tomado de surpresa negando às 19 horas. Eu tive que ir atrás de desembargador de madrugada, né, para recorrer da decisão do juiz plantonista. Isso ninguém vê, né? Então, eu acho que, eu lhes confesso que, embora tenha exercido outros cargos antes de ser advogado, a beleza do direito eu vejo que está cada vez mais forte, florescendo, na advocacia, né? O advogado é, sobretudo, um lutador que não tem o final do mês garantido, né? Isso faz a gente lutar não só pela justiça, mas pela justiça para o nosso cliente. Então, acho que a gente deveria pensar bem o que temos de bom nesse aprendizado e a OAB ficar vigilante em relação a isso tudo, né? Então, renovando minha alegria de estar com os senhores, me despeço aqui, doutor Scheinman, doutora Sandra e doutor Tiago. E até já para finalizarmos aqui, né, até porque eu acho que nos restam aí 3 minutos, e pegando aqui também uma consideração que foi feita pelo doutor Tiago, também sou um defensor da advocacia municipalista, ainda mais considerando que a gestão dos municípios aqui no interior do estado do nosso Piauí, especialmente onde não existem procuradorias municipais, né, dependendo diretamente das consultorias e das assessorias jurídicas prestadas pela advocacia municipalista. Eu estendo também um abraço aqui para o amigo conselheiro federal Raimundo Júnior, aqui, que é presidente de uma associação aqui no Piauí, e que está sendo criminalizada, né, doutora Sandra, com propositura de demandas de improbidade administrativa, em alguns casos extremos, até relacionada à própria denúncia criminal contra os colegas advogados, porque sempre tem aquela discussão relacionada à questão da existência de procedimento licitatório ou não, mesmo com algumas decisões do Superior Tribunal de Justiça, e diversas outras questões que nós não podemos deixar de observar, ainda mais num período dessa de pandemia, como inclusive as próprias questões opinativas dos colegas advogados quanto à análise de procedimentos licitatórios. E tudo isso levando em consideração que a maioria dessa situação posta hoje, fática, vivenciada por todos, ela vai ser, por muitas vezes, apreciada, como foi bem pontuado pela doutora Sandra, em momento posterior. E aqui, já caminhando para o final, retorno a agradecer a presença e as excelentes explanações do doutor Jacobi Fernandes, da doutora Sandra, do doutor Tiago, agradecer também a todos que que acompanharam esse painel 44 sobre a questão dos municípios no âmbito desse, que é o maior congresso, né, digital já realizado pela OAB, e acredito que um dos maiores do mundo, se não for. Agradecer a presença de todos e externar aqui a excelente discussão que tivemos nessa tarde de hoje. Bem como convido a permanecerem quem está nos acompanhando no painel 50, né, que terá
a discussão agora no painel Atos Notariais. Obrigado e boa tarde. Tchau, boa tarde.